Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Conheça o diodo Schottky, o mais rápido do mundo. O diodo Schottky é aquele diodo rápido que a gente tanto fala que tem que usar em circuitos de acionamento PWM, fontes chaveadas e tantas outras aplicações em altas frequências. Mas o que tem de diferença este diodo, além do nome? Quais as suas características? Como identificar e onde eu devo usar? É sobre isso que eu vou falar no tutorial de hoje. Vamos lá? O diodo Schottky é um diodo diferente do diodo de junção. O diodo de junção é construído com a junção de dois cristais semicondutores PN. Já o diodo Schottky só tem um cristal semicondutor, o cristal N. A junção P é formada por um contato metálico. Esse tipo de junção é chamado de metal semicondutor, MS. Mas como pode isso? Como pode funcionar se não tem dois cristais? Será que o símbolo é diferente? Diodo de metal semicondutor ou diodo Schottky são obtidos pela deposição por evaporação ou por meios químicos de uma camada metálica sobre a superfície de um semicondutor tipo N. Esse é o normal, ou mais comum. Veja na figura o corte de um diodo Schottky muito usado em retificador de fontes chaveadas, ou um N5822. Por ser um diodo de potência, os terminais são reforçados. Outra forma de fazer o diodo Schottky é usando um fio fino de metal apoiado sobre a superfície do cristal semicondutor. Esse tipo de diodo Schottky é chamado de diodo de contato. Veja na figura um diodo desse tipo, um diodo especial para ser usado em radiofrequência. Você consegue até enxergar o fiozinho metálico. Os metais mais usados são o molibdênio, platina, cromo e tungstênio. Esses metais são o anodo do diodo e também servem de contato, de ligação com o terminal. Assim, no diodo Schottky, o anodo é um metal e o cátodo é um cristal tipo N. A figura mostra o símbolo do diodo Schottky. Parece um diodo Zener, mas não é. Tem umas curvinhas a mais, olha ali. Veja na figura um diodo Schottky ou um N5822. O modo de identificar o cátodo não muda. É o lado com a faixa branca. Uma das principais características do diodo Schottky é o menor tempo de recuperação em relação ao diodo retificador comum. Descomplicando, isso significa que você pode mudar da polarização direta para a polarização inversa, fazendo o diodo passar de conduzindo para cortado num tempo muito menor do que o diodo comum. Por isso, esses diodos são bons para serem usados em fontes chaveadas que trabalham com altas frequências, bem acima de 1 kHz do diodo retificador comum. Dependendo do tipo, pode trabalhar facilmente acima de 100 kHz. Esse é um diodinho ligeirinho. Por exemplo, o tempo de recuperação do 1N60 pode chegar a 1 nanosegundo, o que torna possível usar esse tipo de diodo em circuitos de radiofrequência, como detetor ou ainda em multiplexadores, etc. O 1N60 é um tipo de diodo Schottky especial, chamado de bigode de gato. Veja na imagem o bigodinho do gato apoiando sobre a base semicondutora, uma tecnologia fantástica. Mas afinal, por que esse diodo é mais rápido do que o diodo de junção? Uma das teorias é que o diodo Schottky é rápido porque tem somente um tipo de cristal. Então, somente um tipo de carga transita por esse cristal. No diodo de junção tem dois tipos de cargas, e para que a corrente elétrica seja estabelecida, primeiro as cargas negativas do cátodo têm que se esparramar no cristal P com cargas positivas. Isso demora um tempinho. Esse fenômeno de se esparramar as cargas é chamado de recombinação. Só depois da recombinação é que a corrente elétrica se estabelece. É como derramar açúcar na água. Demora um tempinho para tudo se misturar. Na figura eu estou considerando a corrente real. A corrente devido aos elétrons livres, as cargas negativas. Vamos combinar. Às vezes essa questão da corrente real e convencional dá um nó na nossa cabeça. Nesse exemplo é melhor pensar na corrente real. O diodo Schottky não tem as cargas positivas, assim as cargas negativas passam direto, como se fosse um condutor só. Veja que maravilha! As cargas negativas não perdem tempo na recombinação. As cargas no cristal são chamadas de majoritárias. Na recombinação, as cargas negativas que se deslocam têm que primeiro vencer as cargas majoritárias do cristal P. No diodo Schottky, as cargas negativas só se deslocam pelo cristal N, então não precisam recombinar.
Esse é o mesmo fenômeno que ocorre no MOSFET ou no JFET. Por isso, o MOSFET e o JFET são mais rápidos do que o transistor de junção. Mas esse é um tópico para outro tutorial. Mas agora você já sabe. Se perguntarem qual o transistor é mais rápido, o de junção ou os transistores da família FET, diga na lata. São os transistores da família FET, o MOSFET, JFET, porque só circulam as cargas majoritárias, não perdem tempo recombinando. Agora vou falar de uma característica importantíssima do diodo Schottky, a tensão direta. A tensão direta do diodo Schottky é menor do que a tensão direta do diodo de silício convencional. Uma explicação simples é que, sem a presença dos dois cristais, não tem mais a barreira de depleção. Então, a tensão entre o anodo e o cátodo na polarização direta é menor, da ordem de 0,3 volts, similar a um diodo de germânio. Uma tensão bem menor do que o 0,7 volts do diodo de silício. Observe que na figura a bateria está com positivo para o terra. Depois não vai dizer que o professor Bairros inverteu o diodo. Observe o datasheet do 1N60, muito usado como detector de radiofrequência nos radinhos. Isso porque a tensão direta é bem baixa. Note que essa vantagem diminui conforme a corrente no diodo vai aumentando. Mesmo assim, nos diodos de potência, os diodos Schottky têm menor tensão direta do que os equivalentes PN. Já nas aplicações como detetor, que trabalha com correntes muito baixas, tem que ser diodo Schottky ou de germânio. Mas hoje em dia o diodo Schottky é o mais usado. Parece que o diodo Schottky é perfeito. Então por que não usamos sempre? Porque nada é perfeito nesse mundo. O diodo Schottky também tem seus defeitos. Um deles é a corrente reversa, aquela corrente que não deveria existir quando o diodo está inversamente polarizado. No diodo retificador, você considera zero, não tem corrente reversa. Na verdade, tem, mas é tão pequena que pode ser desconsiderada. Você nem consegue medir. Já no diodo Schottky, não. Essa é uma corrente alta, da ordem de 10 mA, podendo chegar a 100 mA. E você até pode medir facilmente. Bem, como todo mundo já sabe, nada é perfeito. Assim, o diodo Schottky tem a sua principal aplicação voltada para circuitos que trabalham com altas frequências. O diodo retificador comum vai trabalhar nos circuitos de baixa frequência. Até 1 kHz, tá bom. Todo mundo tem um lugar no mundo. A gente só precisa encontrar o nosso lugarzinho. E para isso é bom a gente se conhecer, saber no que a gente é melhor e pior. Então, o diodo Schottky só é usado como retificador em casos especiais, por exemplo, em fontes chaveadas, ou para diodo supressor, inversores, circuitos que trabalham em altas frequências. O diodo 1N5822 é construído para trabalhar como retificador em fontes chaveadas. A corrente de trabalho é de 3 A, bem alta. Claro que a corrente reversa não é baixa, pode chegar a 20 mA, o que é bem aceitável para uma fonte de alimentação de 3 A. E tem até diodo Schottky retificador para altas correntes. E mais ainda, eles já vêm montadinhos aos pares, prontos para a montagem de um circuito retificador com center tape. Veja que a corrente de trabalho é de 15 A, podendo chegar a 150 A de pico. Para a eletrônica é um absurdo. Aqui você também pode ver outra desvantagem do diodo Schottky. A tensão de trabalho são baixas, 60 volts no máximo. Qualquer diodo retificador comum suporta tranquilamente 100 volts, podendo chegar a 1000 volts facilmente, como o diodo 1N4007. Agora, observe a tensão de condução, ao redor de 0,7 volts, mas para uma corrente de 7 A a 15 A. Num retificador comum, essa tensão passa de 1 volt para correntes acima de 500 mA. Esse retificador Schottky é fantástico. Não bastasse essa baixa tensão direta, ainda apresenta baixa corrente reversa. Comparado, é claro, com a corrente de trabalho de 15 A, a corrente reversa pode variar de 1 a 50 mA, quase nada. Eu fico impressionado. Esse componente é uma verdadeira obra de arte da engenharia eletrônica, e a gente vai ali na internet, compra por menos de R$ 10 e ainda acha caro. Nesse tutorial, eu falei sobre o fantástico diodo Schottky, como ele é construído, dei uma explicação simples de memorizar, mostrei onde pode ser usado e quais os principais parâmetros, uma viagem completa no mundo do diodo Schottky. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva!
e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!